Fala aí, turma, beleza? Vamos continuar onde paramos. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando aí por esta manhã toda bonita, ou às vezes de tarde, de noite, não sei que hora que vocês estão vendo. Paramos na G. Considere que cada aresta do cubo tem a medida A. Então vamos voltar lá no cubo, é esse daqui. Então, o que ele está falando nada mais é do que cada aresta do cubo aqui, ó, vale A. Então aqui vale A, isso daqui vale A, tá vendo? Tudo isso aqui vale A, cada aresta vale A. E aí, ele diz aqui, qual é a medida da diagonal FH? Vamos voltar lá então. A FH é esta daqui, ó. Qual que é a medida desta diagonal em marrom, galera? Aí o que vocês precisam ficar ligado aqui para fazer um bom exercício? Ó, raciocina o seguinte. Essa aresta aqui em azul, com esta aresta em azul e a aresta e a diagonal em cinza, elas formam um triângulo, beleza? E algo que vocês também precisam saber é que isso daqui forma 90 graus. Por quê? Porque essa basezinha do cubo aqui, ela é um quadrado, né, galera? Os lados do quadrado, eles ficam 90 graus em relação um ao outro. E o que isso significa? Que se aqui também vale A, ora, então o H aqui, o marrom, ele é hipotenusa, como se fosse o H. E aí a gente resolve como isso daqui, galera? A gente resolve pelo nome da nossa matéria. Nós resolvemos pelo Teorema de Pitágoras. Vou até tirar ele daqui, ó, que não dá pra ver, ó. Teorema de Pitágoras. A gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras nele. E como que a gente vai aplicar esse teorema aqui, neste momento? H ao quadrado, que é o que está em cinza. Agora a gente pega os lados e joga ali ao quadrado, ó. A ao quadrado mais A ao quadrado. Agora a gente simplesmente tem que resolver essa conta aqui bonitinha. Tá vendo? H ao quadrado, então, vai dar 2A ao quadrado. O H, então, a gente joga a raiz do outro lado. E aí o 2A quadrado fica aqui dentro. O que dá pra gente fazer aqui nesse momento? Cortar essa raiz com este quadrado. Só que, lembrando, isso daqui funciona só com A. O 2, ele ainda fica com a raiz. Seria como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu reescrever, senão pode ser que confunda a turma. E escrever isso aqui que eu acabei de escrever em cima é a mesma coisa de escrever raiz de 2 vezes raiz de A quadrado. Tá vendo? Aí na hora que eu faço o cortezinho aqui da raiz com 2, o A ele sai, né, bonitinho, só que o raiz de 2 continua. O 2 continua dentro da raiz, na verdade, né? Então fica isso aqui, ó. Raiz de 2A. Então, ele pede pra gente calcular a medida de FH. Então, a gente acabou de calcular a medida de FH. E vocês até já podem responder, né? Então, o FH, ele vale... Deixa eu escrever mais para baixo aqui. Ó, o FH, então, ele vale raiz de 2A. E como ele não deu a medida também em centímetros, metros, vamos deixar assim e boa. O que mais que ele pede? É a medida do FH, beleza. Qual é a medida da diagonal do cubo? Ah, beleza. Então vamos voltar para cá. Vamos encaixar tudo aqui bonitinho. A diagonal. Agora o que ele está interessado, né, nessa parte em vermelho, ó, na diagonal do cubo. De novo, a gente tem que ficar muito atento nas arestas, porque olha, se aqui vale A, significa também que nesse tracejado também vale A. E já que ele pegou a caneta vermelha, eu vou pegar o vermelho também e vou marcar o triângulo do nosso interesse. Agora a gente está vendo esse triângulo aqui.
Ó, esse triângulo com esse daqui e a diagonal D, que já está marcado. Vou até apagar isso aqui, que a gente já achou a resposta e já estudou sobre eles, né? Então vamos ficar só com vermelho. A gente já achou também que essa parte do FH, e aí eu vou pegar de cinza, ela vale raiz de 2A. Então a gente pode até marcar que ela vale raiz de 2A. E novamente, ó, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. E aí virou um triângulo retângulo da mesma forma, galera. E o jeito de resolver é do mesmo jeito. Vamos continuar usando Pitágoras aqui. A questão é, agora quem que é a hipotenusa, quem são os catetos? É isso que nós temos que ficar esperto. O Teorema de Pitágoras é um dos teoremas mais importantes da matemática, principalmente aqui no ensino fundamental, no finalzinho do ensino fundamental. Ah, beleza, Gabriel. Então agora como é que a gente vai marcar? Vou pegar de vermelho. Então, o D vai ser a nossa hipotenusa, ele vai vir ao quadrado, e agora em cinza virão os catetos. Olha, o A ao quadrado, que corresponde a um dos catetos, mais raiz de 2A, tudo isso ao quadrado. Aí tá vendo? Aqui você tem que ser um pouco mais maroto para não confundir essa situação aqui. Nossa, Gabriel, então se eu for maroto eu não vou confundir a situação? Não. Aí você vai ser esperto. Essa que é a ideia. Desenvolvendo essa conta, também não tem mistério aqui, é só desenvolver conta, tá, turma? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4, 2. A ao quadrado, A ao quadrado. Tá vendo que quando a gente tem a multiplicação, os dois termos aqui, eles elevam a potência, tá? A ao quadrado mais 2A ao quadrado. Quanto que dá esta conta? O D continua vindo ao quadrado. Repare que eu nem estou desenvolvendo ele. 3A ao quadrado. E aqui, galera, o jeito que a gente vai resolver isso daqui é exatamente a mesma forma que a gente vinha desenvolvendo aquele outro que a gente acabou de fazer a conta. Então, olha, o D, a raiz passa para o outro lado. Então, 3A ao quadrado. E, novamente, a gente pode separar isso daqui, olha. D é raiz de 3 vezes raiz de A ao quadrado. E aqui a gente corta a raiz com o 2, o raiz de 3 ele fica. Infelizmente não tem como ele participar do rolê, né? Então a diagonal vai ser raiz de 3 vezes A. E aí responde o que o exercício está pedindo, ó. Isso daqui já responde maravilhosamente bem, sem tirar e nem pôr. Esse é o valor de D. Aí vocês podem completar com isso daí. Escreva a seguir a fórmula que você teve no item 2G, que fornece a medida D da diagonal de um cubo, cuja aresta mede A. Ah, mas foi o que a gente acabou de fazer, ué. Isso aqui, ó. Aí, galera, vocês marcam essa fórmula aí, aqui, nesse quadrado. Simplesmente remarcar neste quadrado. Ó, eu não sou a favor que vocês decorem essa fórmula, tá? Porque, igual a gente acabou de ver, dá para achar essa fórmula pelo Teorema de Pitágoras. Então, se eu consigo achar pelo Teorema de Pitágoras, por que eu vou guardar uma fórmula sendo que eu já tenho que guardar o Teorema de Pitágoras? Tá vendo? Se eu não tivesse guardado o Teorema de Pitágoras, beleza. Mas já temos que guardar o Teorema de Pitágoras. Então, não vejo necessidade de vocês decorarem essa fórmula. Qualquer coisa chega nela pelo Teorema de Pitágoras. Você já tem muita coisa para guardar nesse ensino fundamental, tá? Vamos ver aqui o outro exercício. A figura abaixo ilustra um paralelepípedo. É uma caixinha, né? Como todas as suas faces são retangulares, ele é chamado de paralelepípedo reto-retângulo. Desenhe na figura acima uma das diagonais deste paralelepípedo. Bom, aqui ó, vocês poderiam simplesmente desenhar
Tem várias formas de você fazer esse desenho, então eu vou simular uma delas. Eu vou sair aqui desse vérticezinho e vou chegar até o vértice C. É que na verdade aqui, ó, eu deveria estar passando por dentro, né? Aí agora já deu um efeito mais... um efeito melhor, né? Pelo que eu gostaria de aparecer. Então, essa daqui é uma possível diagonal desse paralelepípedo. Destaque na mesma figura um triângulo retângulo que permita calcular o comprimento da diagonal que você desenhou. Tudo bem, eu vou fazer de vermelho, que já é a cor que já está no fluxo. Essa é a diagonal. E aí a gente até pode fazer um negócio massa aqui, ó, colocando até as letras que a própria apostila já estava colocando com a gente. Então, essa daqui é a diagonal D. Então, de novo, o que ele quer aqui? Ó, destaque um triângulo retângulo que permita calcular o comprimento da diagonal. Então, olha, o triângulo retângulo que eu vou pegar vai ser esse aqui. E, novamente, eu vou ter que marotar na cor preta para dar uma impressão que ele está passando por trás. Aí, ó, tá vendo? Agora está passando por trás dessa aresta. E, novamente, ó, para ficar claro, bonitinho, maravilhosamente bem o que nós estamos tentando fazer, lembrando que esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. E aí fica o triângulo retângulo bonitinho, igualzinho o cubo que a gente acabou de fazer. Só que a diferença é que agora a gente tem uma caixinha de sapato, não tem um cubo. As dimensões do paralelepípedo representado são EF valendo 4. Deixa eu colocar de preto. EF valendo 4. EH valendo 3. Cadê o EH? Aqui. Está no fundinho aqui o EH valendo 3. Como esse lado é paralelo a esse, eu vou colocar esse aqui. EA valendo 12. Então, é a altura valendo 12. Encontre a medida da diagonal desse paralelepípedo. Nossa, galera. E agora? Como é que a gente vai fazer isso? De novo, nós vamos ter que usar a mesma ideia do cubo. Igualzinha. Olha, Gabriel, qual foi a ideia do cubo mesmo que a gente usou? Ó, primeiro a gente tem que achar essa diagonal da base, que eu estou colocando de azul, ó, toda essa galera de azul. Ó, e pela terceira vez aqui eu vou criar o efeitinho para o azul ficar atrás dessa aresta. Olha lá, agora ficou atrás. Maneiro? Inclusive com isso, ó, a gente sabe que esse ângulo aqui é 90 graus, então eu vou chamar de D azul, tem o D vermelho e o D azul. Porque os dois são diagonais, né? Então um fica azul, o outro fica vermelho. Para calcular o D azul, o que nós vamos usar? Oh my God, Gabriel, não sei, muito difícil. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, galera. E aí é só desenvolver, sem mistério algum. Aplica o Teorema de Pitágoras neles. Vai lá, Teorema de Pitágoras neles. É fazer a continha. D ao quadrado é igual. Aí já joga os catetos aqui, ó. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Inclusive, esse triângulo retângulo, ele tem uma particularidade muito curiosa, que eu vou comentar com vocês quando nós terminarmos de resolvermos esse exercício. Então, olha, o D vale raiz de quem aqui? De 25. A raiz de 25. Então, nós já chegamos na nossa resposta que o D aqui vale 5. E o que eu falei que é curioso daqui? Repara que esse triângulo retângulo é o triângulo 3, 4, 5, tá vendo? Ó, 3, 4 e 5. 3, 4, 5. Ele é um triângulo retângulo muito conhecido. Ele é conhecido como triângulo retângulo 3, 4, 5. Claro, né? Ele seria conhecido como o quê? Se ele é o 3, 4, 5. Bom, beleza. Resolvemos isso daí. Só que ele não pede
a diagonal em azulzinho, ele quer saber a diagonal em vermelhinho. Encontre a medida da diagonal desse paralelepípedo, porque na verdade é o vermelhinho que é a diagonal real, é a que a gente está de fato procurando. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Eu vou reescrever o 12, que se vale 12 do outro lado, então como esse aqui é paralelo, ele também vale 12, né? E aí, meus amigos, nós vamos novamente utilizar o Teorema de Pitágoras, só que agora não mais em azul, ó. Nós vamos usar o Teorema de Pitágoras em vermelho. Ah, Gabriel, mas eu não estou fazendo igual você com azul e vermelho. Não tem problema, você pode fazer na cor que você quiser. Não estará errado. E, de novo, vocês estão percebendo como o Teorema de Pitágoras ele é muito poderoso? Com ele dá pra gente descobrir muitas diagonais no paralelepípedo, no cubo e até mesmo nas outras figuras que a gente já vem calculando por trás aqui. Mais 5 ao quadrado, que é a diagonal em azulzinho que a gente acabou de achar. Tá vendo? Tudo coloridinho aí para que vocês não errem. Então, d ao quadrado vai ser igual a 144 mais 25. E aí acabou o mistério. Já conseguimos responder numa boa. Que o d ao quadrado, então, ele vai ser igual a 169. E aí, com isso, a gente já pode concluir aqui no cantinho que D vai ser raiz de 169, que dá 13. E aí, essa aqui é a resposta e responde muito bem respondido o que o exercício pediu. Beleza? Vamos ver aqui se ele tem uma letra D. Paramos no número 2. Deixa eu dar uma olhada aqui no número 2, junto com vocês. Calcule a medida diagonal de cada polígono ou poliedro listrado a seguir. Galera, é a mesma coisa que a gente vem fazendo. Olha, quadrado cujo lado mede 6. A medida diagonal de cada polígono. Só que aqui é do quadrado, não é do cubo. Ah, mas aqui ele já pede o do cubo de volta, ó. Cubo. Só que esse aqui é até mais fácil, ó. Quadrado. Quadrado é o que a gente calculou aqui, ó. Esse daqui. Só que não esse aqui, porque esse aqui tem medida diferente, né? 4, 3. Mas o quadrado, no caso, vai ser esse aqui do cubo, ó. Então, para fazer esse exercício, é só você vir aqui no cubo, por exemplo, e calcular por aqui, tá? Então, não tem mistério para não conseguir resolver esse tipo de exercício. E deixa eu ver outra coisa. Aqui é a mesma coisa, né? Quadrado também. Paralelepípedo, que a gente acabou de fazer. Então, esse daqui, deixa eu ver o número 2. O poliedro é a mesma ideia. Só que dessa vez aqui, a diagonal principal, ele juntou 2 cubos. Mais que o conceito aqui, galera, praticamente não vai mudar, ó. Olha aqui que maneiro, esse daqui virou triângulo, tá vendo? Mas esse aqui acho que a gente pode fazer junto depois bonitinho. Então eu vou pedir que vocês façam o número 1, que é exatamente o que a gente acabou de fazer aqui, aí depois a gente continua nesses próximos aqui. Beleza? Então, pessoal, espero as atividades de vocês que sejam enviadas bonitinhas e até a próxima.